o Salmo 73, muitas vezes eu trabalho com a pessoa, levo ela no Salmo 73, eu mando ela meditar nele. Porque lá ele reclama, né, no Salmista, ele reclama de tudo. Ele olha como é que as pessoas estão, né, estão crescendo, olha os olhos dela, como é que estão, olha o rosto, né? Aí Deus leva ele no templo e fala com ele, olha, você vai ver a minha glória, mas eles perecerão. Entendeu? Então Deus mostra para ele que ele tem a glória de Deus. Né? E aqueles que ele estava olhando ali, eles iam perecer. Para você não, você vai ver a minha glória. E isso aí alegrou o coração, né, do salmista naquele momento. Então muitas vezes as pessoas olham para esse lado, mas estão perdendo o lado espiritual, estão perdendo, né, as coisas de Deus ali e acaba caindo por inveja, sofrendo, né, que a pessoa sofre. Vocês acham que tem, por exemplo, alguns sintomas que a gente poderia citar aqui para a pessoa perceber se ela está tendo ou não inveja? Uma das coisas, por exemplo, poderia ser, no caso, a pessoa não se alegrar com a conquista do outro, com a vitória do outro? Com certeza. O primeiro ponto é que ela não se contenta com o que ela tem. Esse é o primeiro ponto. Por não se contentar com o que ela tem, ela começa a olhar para os outros. E aí ela começa a perceber, poxa vida, eu já estou com tantos anos e trabalho aqui de sol a sol, luto, suo para alcançar algumas coisas e não consigo ter. Fulano ali passa o dia na preguiça e tudo mais e já tem isso, tem aquilo. Ou seja, então ele não consegue olhar para aquilo que ele tem e se contentar. Então, quando entra o descontentamento no nosso coração, a perspectiva de nós olharmos para fora. É a história da grama mais verde do vizinho. Né? A grama dele é muito melhor do que a minha. Por quê? Então, a primeira coisa é isso. Entra o descontentamento, ou seja, não me sinto satisfeito com o que eu tenho. E a partir daí, então, permite que nasça uma raiz dentro do coração, que ela pode se tornar de amargura, que começa, então, a pessoa expelir a amargura pelos poros e levando a uma inveja. O Salmo 73, você falou, o verso 3, ele disse isso, que ele começou a sentir inveja por causa dos ímpios, e pelas coisas que eles tinham, que eles tinham adquirido. O Salmo 37 fala isso, ou seja, que a gente não deve desejar, ou seja, ter inveja do que os ímpios têm, presunçosos, porque na realidade eles vão passar. Então, tem muitos textos bíblicos falando sobre isso e nos desafiando a permitir que os nossos olhos sejam assim, renovados, a nossa mente renovada e os nossos olhos sejam trocados. No sentido de nós podermos olhar com os olhos do coração e a gente alegrar com aquilo que Deus tem nos dado. O invejoso, ele arreia o outro, né? Eu acho que sempre fala assim, eu passei naquela faculdade, lá todo mundo passa. Porque ele não conseguiu, aí ele joga o outro para baixo, entendeu? Aí eu consegui, todo mundo consegue isso. Ele desvaloriza, né? Desvaloriza o outro, entendeu? E a gente percebe que aí tem uma raiz de inveja. Porque ele não entra nessa consegue. pergunta aí. Porque o invejoso, pelo que a gente percebe, ele não consegue internizar aquilo lá, não. Ele vai externar aquilo de alguma maneira. Então, ele automaticamente se torna um promotor de inveja, ou seja, ele vai... Por exemplo, a própria musiquinha cantada para Saul, para Davi, ou musiquinha bobinha, né? Porque é uma música que não precisaria citar Saul. Então, você cita só Davi, está comemorando Davi porque citou Saul. Ou seja, teoricamente, ali haveria uma insatisfação muito grande com o reinado de Saul por parte de uma ala esquerdista ali, que falou, agora a gente pode trazer um futuro rei aqui, sabendo porque já devia ter corrido a questão de Samuel ter ungido a Davi, aquela coisa toda, então ele começa a cantar essa musiquinha, que promove essa inveja toda no coração de Saul. Ou seja, o invejoso promove inveja? Eu não sei se ele é um promotor, mas que o que está dentro do coração dele vai sair, ele vai inflama sair. outros. Vai sair, com certeza. Então isso aí se torna algo assim latente, essas atitudes. E o maior teste para todos nós, o maior teste é você perceber, você ver os elogios das outras pessoas diante da gente, ou seja, as pessoas sendo elogiadas diante de todos e você está ali assistindo aquilo e aí como que vai ser o teu coração? Você fala, esse é um termômetro. Esse é um termômetro, não é? Porque, assim, de repente, pessoas que chegaram depois do que você estão fazendo, talvez até menos do que você, e alguém que estabelece o seu valor em cima de desempenho pessoal, ela vai ser testada nisso.
Ou seja, olha só o que eu falei, pessoas que estabelecem o seu valor em cima de desempenho pessoal, quando se deparar com elogios de outras pessoas, ele pode começar a entrar em comparação. E a gente tem aí alguns testemunhos de pessoas até que já testemunharam que sentiam ciúmes de A, de B, sentia ciúmes de Ana Paula, sentia ciúmes de não sei quem, não é? E na realidade, glória a Deus, pessoas concordaram, ou se seja, elas se admitem, foram é porque já autênticas. foram curadas. Exatamente, foram autênticas nesse Você sentido. sabe o que aconteceu com a minha esposa? Ela cantava no louvor de uma igreja que eu estava. E uma senhora, como ela não podia entrar para o louvor, ela começou a orar para minha esposa perder a voz. Isso um dia numa reunião, minha esposa estava rouca, né? Eu creio que não era para oração, estava rouca mesmo. Ela falou, você está rouca porque eu orei para você perder a voz. Falou assim, dentro de uma reunião. Que absurdo. De Como se inveja. Deus fosse atender uma oração então dessa. ela falou assim, você Isso é está rouca macumba. porque eu orei. Isso é oração feiticeira, gospel, né? macumba Mas gospel. chegou a esse ponto, ela chegou a confessar. Aí depois conversei, fiz um trabalho com ela e tal, tranquilo, ficou tudo bem. Mas ela chegou a esse ponto de orar para ela perder a voz, porque ela queria entrar no louvor, no lugar da minha Vamos entrar voz. então numa pergunta. Qual é a diferença então da pessoa galgar sonhos, ou seja, eu faço uma faculdade, eu estou numa empresa, eu tenho lá o diretor da empresa, Quero o diretor crescer. é vivo, eu quero crescer, mas meu sonho é chegar até a diretoria da empresa. Qual que é o padrão ético para isso, que não é inveja, e desde onde começa a inveja a brotar? Explica aí, mas senão vou entrar na explicação. Não, tranquilo. Quando ele perdeu a perspectiva de Deus na história. Porque se eu estou naquela empresa e eu estou ali honrando o Senhor, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde Deus vai nos honrar. É óbvio que eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ser uma referência em termos de trabalho, né, pontualidade, ou seja, ser uma pessoa proativa no sentido de fazer o melhor. Por que eu quero fazer o melhor? Porque eu quero honrar o Senhor ali. Então esse é o propósito. Claro que todos nós temos os nossos sonhos, as nossas intenções, mas quando nós estamos com o nosso coração livre e podemos ali trabalhar servindo ao Senhor, quem garante que eu vou ser o diretor daquela empresa? Quem garante se Deus não vai abrir uma outra porta muito melhor numa outra empresa? Né? E ali é um tempo, é um estágio. E o que Deus nos pede? Que nós oremos pelas nossas autoridades, inclusive pelos diretores da empresa, inclusive pelo presidente da empresa. Ou seja, esse Mas é não o para ele propósito. cair como não, foi o caso lá vou orar no para que Ministério do o Louvor. tapete seja puxado e aí eu posso. Não é Aí eu esse vou o ter propósito. lugar ali. Exato. Então, ou seja, quem que tem que estar no centro de todas as histórias? O Senhor. Sim. Agora, quando eu me coloco no centro, então eu quero aquilo. Aí eu perco a perspectiva divina e entro na perspectiva humana. Que aí é uma das reações, ou seja, as ações humanas é o pecado da inveja. Posso só contar uma historinha Só pra sobre esse gente- caso? É uma história muito interessante, é de um gerente que ele almejava o cargo de direção, isso é real. E ele, então, houve um escândalo de roubo na empresa e veio pelo gerente, que era o auditor daquilo tudo. E ele teve que levar. Só que o presidente ficou meio... Esse gerente deve estar fazendo isso porque quer ser o próximo e no grau de escalão, fatalmente teria que promovê-lo. Enfim, foi revelado, o diretor foi mandado embora, só que o presidente não colocou o gerente como diretor. E fez aquilo por um mês, simplesmente para analisar o coração do gerente. E, na verdade, o gerente estava na posição dele mesmo. Ele não tinha como não apresentar aqueles dados de corrupção, né? E depois, passado um mês, o presidente chamou o gerente e falou, olha, eu pensei que você tinha feito tudo isso com base na inveja, mas você se comportou da mesma maneira quando eu coloquei outra pessoa interinamente no tremendo. cargo. Que E legal. agora eu quero te honrar com um salário maior ainda. Olha que coisa legal. Show de bola. Que legal. Muito bom. Até em cima disso também eu quero perguntar. A inveja, vocês estão lá lidando com muitas pessoas ali no Clínica da Alma, ela está mais presente em que tipo de ambiente? É no ambiente de trabalho ou em outro tipo de ambiente? Trabalho é campeão, né? Ou na igreja também? Na igreja. Você tem um minuto para responder, tá bom, pastor? 1 minuto. Eu percebo que a inveja, ela está no coração do homem. E ela vai se manifestar em qualquer lugar. Então, a inveja, ela é uma deformidade do nosso coração. Está alicerçada, ou seja, a condição de caídos, ou seja, como nós, ou seja, pecaminosos, ou seja, resgatados pelo sangue de Jesus, amém por isso. Mas isso está na dimensão da alma mesmo.
ou seja, é pecado, e a gente precisa estar constantemente analisando Quer dizer, o onde nosso tiver coração. um homem, pode ter a inveja. Tem, não adianta. Isso vai acontecer, pode acontecer dentro do Ministério Clínica da Alma, pode acontecer aqui no De Tudo Um Pouco, qualquer lugar. Porque onde tem gente, nós estamos suscetíveis. Por isso que a Bíblia sempre fala, ou seja, que nós precisamos analise o homem, né, o seu coração, que Deus possa passar em revista as motivações do nosso coração. Né, e se somos verdadeiramente homens de Deus, nós temos que ser sinceros. Olha, esse foi um sentimento que invadiu meu coração, eu quero pedir perdão.